Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, sexta-feira, 2h10 da tarde. E a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra. Vamos ver o que Jesus tem nesta tarde de sexta-feira para a nossa vida. O que a liturgia da palavra de Deus nos trouxe, né? O que a igreja nos trouxe, né, de ensinamento para a nossa vida hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo do 13 ao 16. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilícios e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura que vocês. Ai de você, Cafarnaum! Será erguida até o céu? Será jogada no inferno, isso sim. Quem escuta vocês, escuta a mim. E quem rejeita vocês, rejeita a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela vem nos falar sobre a rejeição. Todas as vezes que a gente rejeita a igreja, né? Estamos rejeitando o próprio Jesus. Toda vez que a gente rejeita os apóstolos, estamos rejeitando o próprio Jesus, não é? Quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram os discípulos de Jesus, a quem ele mandou, né, irem pregar, curar em nome dele, ou seja, a igreja formada pelos apóstolos, aqueles apóstolos de Jesus, ali foi que começou tudo, né? Quem não lembra daquela passagem de Jesus que fala, entregando, né, as chaves do céu a Pedro, entregando ali, naquela pedra, aqui é a minha igreja, né? E eu te entrego as chaves do céu. Tudo que ligares aqui será ligado no céu, e tudo que desligares aqui será desligado no céu, né? Então, Pedro era um dos apóstolos, e Jesus fundou naquele momento ali, daqueles dizeres ali para Pedro, quando ele entrega, né, aquela responsabilidade de ser o líder da sua igreja, daquela igreja que estava sendo fundada ali por Jesus Cristo, que é a igreja dos seus apóstolos. Quando ele deu Pedro, né, para tomar conta da igreja, que começou com Pedro e hoje estamos com o Papa Francisco, né, que é o sucessor de Pedro. Assim, muitos outros vieram depois da morte de Pedro, né? Diante de uma assembleia, diante de momentos de oração, para que fossem escolhidos, para que o Espírito Santo tocasse no coração daquelas pessoas, para escolherem verdadeiramente o líder da nossa igreja. E assim foi durante todo esse tempo, parando até agora no Papa Francisco, não é isso? Pronto. Então, a nossa igreja, Jesus Cristo fundou. A primeira coisa que a gente vai observar e ter certeza que Jesus fundou a igreja. Se alguém chegar e dizer, Jesus não fundou nada, Jesus não fundou nada, na Bíblia, na palavra, não tem dizendo que Jesus fundou nada. Jesus fundou, Jesus deixou um líder para que tomasse conta desse povo. E esse líder, ele tem todo o poder e toda a autoridade para colocar dogmas na igreja, né? Ele tem toda essa autoridade. Quando você vê os mandamentos da igreja, tem os mandamentos de Jesus, mas também temos os mandamentos da igreja. É feito pelo Papa, que é o sucessor de Pedro. Então, tudo que ele assina aqui é assinado no céu.
tudo que ele apaga aqui é apagado no céu. Tudo, o sim dele aqui é o sim no céu, o não dele aqui é o não dele no céu, né? Mas Jesus também diz aqui: a quem rejeitares, a comunidade, a igreja, as pessoas que rejeitarem os apóstolos estarão me rejeitando. Jesus fala, estarão me rejeitando. E são muitas pessoas que não acreditam. São muitas as pessoas que se desviaram para outros tipos de denominação, né? Seguindo aí um homem de carne e osso que achou coisas erradas ali no meio e resolveu abrir a sua própria garagem, né? E assim dividir as pessoas do mundo, com tantas denominações que surgem por aí, não é isso? Mas sabemos que Cristo, ele fundou uma só. Ele deu autoridade a um apóstolo. Ele não deu autoridade a todos os apóstolos que ali estavam. Ele escolheu Pedro para ser o líder. Então, Pedro é o líder da nossa igreja. Hoje, com seus sucessores aí, né? Até aí dá para entender. Então, Jesus falava naquele momento aqui nesse evangelho, falava aos seus apóstolos: vocês irão ser rejeitados assim como eu fui, né? Mas aqueles que rejeitarem você estarão me rejeitando. Esse é o foco do evangelho de hoje, né? Se vocês rejeitam os meus apóstolos, é como se ele dissesse para mim: se você rejeita os meus apóstolos, se você rejeita a minha, você estará rejeitando a minha igreja, aquela que eu fundei. Eu fundei a minha igreja na reunião com os meus apóstolos. Então quem faz parte é os meus apóstolos ali. Não existe nada mais fora disso, né? E a gente se orgulha por quê? Porque seguimos tudo isso à risca, do comecinho até o fim, de onde vai essa passagem até hoje. A nossa igreja, ela tem todo o segmento da palavra de Deus aqui. Acreditamos na Santa Eucaristia, tudo que é dito aqui, tudo que foi falado por Cristo aqui, nós seguimos, né? Nós seguimos, pelo menos quem tem juízo tenta seguir, né? Então hoje Jesus vem nos mostrar, primeira coisa, ele fundou verdadeiramente uma igreja, a única. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Para aquelas pessoas mesmo que estão cansadas de dizer: eu não sigo religião nenhuma. Eu sigo o meu coração, né? Nessas passagens que eu vou deixar aqui para que você medite, você vai perceber que uma coisa liga a outra. São palavras de Jesus que nos ajudam a entender esse mistério desse evangelho de hoje, né? Então você vai ver. Em João, no capítulo 13, no versículo 20, você vai ver ali, você vai ler João, no capítulo 15, no versículo 20 também, você vai ler as palavras de Jesus, o que Jesus falava sobre isso, né? E você vai percebendo que uma coisa liga a outra. Eu não posso rejeitar a minha igreja, porque eu estou rejeitando o Cristo. Eu estou rejeitando a Deus. Eu tenho que entender e ter discernimento desse mistério. Muitas vezes a gente escuta coisas dentro da nossa igreja que vai contra a palavra de Deus. E muitas vezes você pode me perguntar aqui: mas Maria, e tal coisa que tal padre falou não bate muito bem com o que a palavra de Deus nos pede, né? Mas a gente tem que ter o discernimento de entender que quem está falando ali é o humano, é o homem humano. Muitas vezes a gente cai em aridez e a gente deixa que o nosso humano fala.
Ontem a gente falava sobre isso, né? A gente falava em seguir e evangelizar e deixar tudo, ou seja, deixar todo o nosso eu. Dentro das igrejas também existem pessoas que estão ali, apóstolos de Jesus que estão ali, que falam o que quer, que agem da forma que quer, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Tem coisas que quando não bate com a palavra, que a pessoa está falando do seu jeito, está ensinando do seu jeito, estar no seu humano, né? Então, por isso a gente precisa do Espírito Santo para nos orientar. Peraí, eu não estou concordando muito bem com o que o padre está falando. Eu não estou concordando muito bem com o que ele está falando ali. Então, eu vou dobrar meu joelho e vou pedir o Espírito Santo discernimento para eu poder entender. Né? Porque senão eu levo para mim aquilo que ele fala lá na frente. Por quê? Porque ele é um líder. Por quê? Porque ele é o meu pai espiritual, vamos se dizer assim. Então, tudo que ele falar eu assino embaixo. E não é bem assim. Né? Não é bem assim. Eles são humanos também. Então, a gente tem que ter o discernimento. Peraí, isso aí não está vindo de Deus, não. Isso aí está meio contrário com o que a palavra de Deus está pedindo aqui. E são vários e muitos que acontece isso. Né? Então, a gente tem essas passagens que vai nos ajudar bastante, né? Na leitura de hoje. A gente não pode rejeitar aquilo que Jesus fundou, a nossa igreja. Só existe uma igreja. Não existe várias, milhares, trilhares, com vários nomes. Existe uma igreja, a romana. Por quê? Porque é de Roma. Pedro chegou a Roma, conseguiu chegar a Roma e foi lá que ele morreu. Né? E lá vieram os seus sucessores de lá. Então a nossa igreja, ela é Igreja Católica Apostólica, porque vem dos apóstolos. Romana, porque vem de Roma. É isso? Então a gente precisa entender isso. Ter cuidado para não rejeitarmos o Senhor. Né? Ter o cuidado de não rejeitar, e são muitas pessoas rejeitando, achando que está no auge. Né? E a palavra de Deus está bem explícita aqui. Jesus alerta os discípulos, os apóstolos, e diz: vocês serão rejeitados como eu fui. Mas aqueles que rejeitarem vocês estarão me rejeitando. Então Jesus é a igreja. Quando eu rejeito os apóstolos, eu rejeito a minha igreja, estou rejeitando a Cristo. É isso que a palavra vem nos dizer hoje. E a ligação dos apóstolos com Cristo é uma só. Então, quando eu persigo os apóstolos, eu estou perseguindo a igreja apostólica. Eu estou perseguindo a igreja apostólica. Quando eu não acredito nos apóstolos, eu não estou acreditando na igreja apostólica. Também não estou acreditando no Cristo. É palavra dele aqui. Então a gente precisa pedir muito discernimento de Cristo para entender essas coisas, porque é complicado entrar na cabeça do ser humano, né? Mas a gente abre aqui a palavra, a gente abre a palavra ali, a gente vai abrindo a nossa mente. A nossa mente ela vai abrindo e a gente vai vendo que dentro da nossa igreja apostólica, a gente encontra tudo que tem aqui na palavra de Deus. A gente não encontra nada ao contrário, como a gente vê por aí, né? A gente não lê isso aqui e a gente passa o contrário, para que vocês entendam ao contrário. Só quem faz isso é quem se desviou, quem rejeitou os apóstolos, virou as costas para os apóstolos e foi fundar a sua própria igreja. Se é que vocês me entendem. Foi fundar a sua própria igreja. Por uma falta não aceito isso aqui. Não aceito. Eu não aceito isso aqui também. Não estou de acordo com isso aqui também. Ou seja, ele discordou com Jesus, né? Ele discordou com Jesus, porque se Jesus deu a chave do céu a Pedro, se Jesus deu como sucessor da nossa igreja Pedro, ele tem toda a autoridade, ele tinha toda a autoridade para fazer o que ele
o Espírito Santo tocasse no coração dele e ele fizesse ali. Por quê? Estaria sendo assistido por Deus, e o sim de Pedro era o sim de Deus, o não de Pedro era o não de Deus. Então, se ele viu algo ali que não agradou a ele, né? Ele resolveu abrir a sua própria garagem, levantou a portinha ali, botou uma placa, tô lá, né? Tô lá. É mais ou menos assim. E hoje Jesus vem nos mostrar, dentro de todos esses versículos, esses capítulos, esse livro que eu postei aqui. Se você tem algum interesse, você vai lá, Bíblia, e veja. As palavras de Jesus, todas elas ligam a esse evangelho aqui, né? Então, a gente vai dar uma ligeira olhadinha aqui nesses capítulos e versículos aqui que eu citei para vocês. E a gente vai primeiro em Mateus, no capítulo 16, no versículo do 18. Do 17 ao 19, que diz: Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então, houve ou não uma igreja fundada por Cristo? Houve ou não um líder dado por Cristo à nossa igreja para que tomasse conta do rebanho, não é? Eu pergunto, a quantos discípulos ele chamou para dar essa autoridade? Só a um, Pedro, não é isso? Então ali ele estava diante dos seus apóstolos, Pedro fazia parte de um deles, e a Pedro ele entregou as chaves do céu, para que aquilo que Pedro resolvesse aqui embaixo, o céu estaria assinando embaixo. Que Pedro não concordasse, o céu também não concordaria. Então nós temos esse líder, e nosso líder é o nosso Papa. É o nosso Papa, né? Que vem sendo os sucessores de Pedro durante todo esse tempo. Entendeu? Então, a igreja hoje, Jesus vem nos trazer isso. Eu fundei uma igreja assim. A única. Eu não fundei um aqui, um ali, outra acolá, outra cá, outra lá, não. Eu não dei esse poder a todos os meus discípulos, aos que caminhavam comigo ali fielmente. Não, eu só dei a Pedro. Então só existe um líder. Um líder. Os apóstolos ali, ele representa os padres, os bispos, né? A nossa igreja ela é fundada em cima dos apóstolos. A nossa igreja ela é fundada em cima de Pedro. Pedro, nosso líder, né? É aquele que lidera toda a nossa igreja. Não é para ter dúvida nenhuma, porque é aqui que está dito, né? Quando chegar alguém dizendo, Cristo não fez placa de igreja, Cristo não fez nada. Realmente, aqui não tem a placa da igreja, não. Mas você vá lá e pesquise o que significa católicos, católica, né? Não é sobre a placa da igreja. Ninguém vai se salvar sobre a placa de igreja. Mas é sobre o seu caminho, é sobre o meu caminho, é aquilo que eu faço aqui embaixo que vai me levar para a salvação. Não é a placa da igreja, mas só existe uma. Fundada por Cristo, só uma, viu? E é a apostólica. Isso é fato.
Aí agora a gente vai vir bem aqui em João no capítulo 13. João 13, né? No versículo do 20, no versículo 20, o versículo 20. Eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim, e quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Quando eu acolho aquele que ele enviou, que são os apóstolos, quando eu acolho essa verdade, essa certeza, eu estou acolhendo a ele. E além de estar acolhendo a ele, eu estou acolhendo a Deus, que foi a quem nos enviou ele, né? Então eu acolho a igreja, eu acredito na igreja fundada por Cristo, eu vivo na igreja com todo o orgulho da minha vida. Eu vivo na igreja certa, no lugar certo, no lugar aonde tentamos fazer a vontade de Deus. Se as pessoas que habitam ali, que leva o título de católico e não pratica, é um problema de cada um. O problema não é da igreja, o problema não é dos líderes, das pessoas que estão ali. Elas estão ali falando, argumentando, dizendo o que é certo, levando para o caminho certo. Se a pessoa não quer, se a pessoa não tem, o problema é de cada um, porque o julgamento será único, a salvação será única, né? Jamais ninguém vai se salvar por ninguém, jamais, né? Ninguém vai à frente ter o julgamento pela outra pessoa. Na hora do julgamento é somente você e Deus. É simples assim, não é? Mas quem me rejeita, quem rejeitar vocês, ele está falando aqui, nesse capítulo de João aqui, 13, versículo 20, ele está falando mais uma vez aos apóstolos: quem rejeitar vocês estará me rejeitando, estará rejeitando a minha igreja que eu fundei, estará rejeitando Pedro, estará rejeitando quem ele me enviou. Aí a gente abre aqui em João, no capítulo 15, no versículo do 20, versículo 20 também. Versículo 20 também aqui. Lembrem-se do que eu disse. Nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Farão isso a vocês por causa do meu nome, pois não reconhecem aquele que me enviou. Mais uma passagem, né, onde ele diz: se vocês conhecem a minha palavra, irão acolher vocês. Eles irão acolher vocês. Por quê? Porque eles terão discernimento, eles terão o Espírito Santo. É como se Jesus falasse assim no nosso popular. Eles terão esse discernimento, terão o Espírito Santo e eles vão ver que estão no lugar certo. Não é? É muito simples, é muito claro. Né? São palavras de Jesus em várias partes que eu resolvi pegar aqui para ajudar, porque o negócio é sério, né? Quando a gente fala é porque a gente está errado, é porque a gente quer dizer que a nossa igreja é a verdadeira. E é a verdadeira. É a única. Não existe outra. Não existe outra. Eu preciso seguir, ter esse segmento que ela pede, porque tudo está aqui. Tudo está aqui. E aí a gente vai ver mais uma passagem aqui. Aí agora a gente vem para 1 Tessalonicense. 1 Tessalonicense. No capítulo 4, o versículo é o 8. Versículo 8. Vamos ver aqui. Versículo 6, 7. Portanto,
Não, portanto, quem despreza essas normas não despreza um homem, mas o próprio Deus, que dá o Espírito Santo para vocês. É o que eu acabei de falar. Na outra passagem ele diz: quem acolhe a minha palavra vai acolher vocês, vai acolher a minha igreja, vai acolher quem me enviou. Aqui ele só vem confirmar, né? Só vem confirmar. Quem desprezar essas normas não estará simplesmente rejeitando um homem. Não estará simplesmente rejeitando os apóstolos, que são homens, são humanos. Não, estará rejeitando a Deus, que é o próprio Jesus Cristo, né? É através do Espírito Santo que eu sei o lugar certo onde eu me encontro, né? É muito bonito onde você chega, você ouvir falar da palavra de Deus, né? Aonde quer que eu esteja, se estiver falando a palavra de Deus, eu permaneço naquele momento ali, aonde a palavra de Deus ela está sendo programada. Mas até o ponto, até onde não está ofendendo, até onde não estão jogando as suas pedrinhas de santidade, né, em nós. Porque a palavra de Deus é a coisa mais linda que eu conheço na face da terra. Eu adoro escutar, gosto, seja de quem for, né? Não ofendendo as coisas santas de Deus, a gente escuta até onde dá, né? Mas a palavra aqui ela é muito certa, né? Ela é muito verdadeira, muito clara, objetiva, né? Então a gente vai ver mais uma passagem aqui. Aí a gente vem para mais uma passagem que é 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, no capítulo 4, no versículo 6. Versículo 6, aqui. Nós, porém, somos de Deus. Por isso, quem conhece a Deus nos ouve. E quem não é de Deus não nos ouve. Com isso, podemos distinguir o espírito da verdade ou o espírito do erro. Vamos repetir? Nós, porém, somos de Deus. Por isso, quem conhece a Deus nos ouve. E quem não é de Deus não nos ouve. Com isso, podemos distinguir o espírito da verdade do espírito do erro. Pesado, né? Pesado. Quanto mais você cutuca a palavra de Deus, mais radical fica, mais pesado fica, mas é assim mesmo. É duro, né? Você vê que ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você ouve a palavra de Deus e segue ela direitinho, ou você não é de Deus. É duro você se analisar, se policiar e dizer assim, nossa, mas eu sou uma pessoa convertida, eu sou uma pessoa que vivo, né, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas me parece, todas as vezes que eu vejo isso aqui, que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é o caminho, não tem outro. Não tem outro. Então é por aqui que eu tenho que seguir. Então se eu estou dentro da igreja fundada pelos apóstolos, eu sigo isso aqui da forma que é, né? Eu sigo todos os rituais que aqui pede, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Agora, o meu caminho para a santidade, quem faz sou eu sozinha. É sozinha. É entendendo isso aqui, é ficando onde é certo. E é vivendo o que a palavra pede, né? Então, assim, é uma maravilha. É uma maravilha as coisas de Deus. A gente tem mais duas passagenzinhas aqui. Vamos dar uma lida, né? E por fim, pessoal, eu falei duas passagens, mas é mais uma. E por fim, a gente vem aqui no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. No versículo 5, né? No versículo 5.
é aquele versículo que eu falava para vocês de Saulo, da perseguição, né? O versículo 5. Vamos ler aqui esse capítulo 4 aqui. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. A quem se interessar, eu o convido a dobrar os joelhos e pedir o Espírito Santo discernimento e seguir o certo, né? Você não está errado em seguir uma denominação, contanto que você siga lendo, entendendo e vivendo. Não adianta só você ler, entender e não trazer para a sua vida. Temos que trazer para a nossa vida a vontade de Deus. Amém? É muito bom a gente trabalhar assim, em cima dos versículos, aonde faz com que a gente entenda melhor. Mas o vídeo fica muito comprido, né? Fica muito estendido e nem todas as passagens a gente pode fazer assim. Mas essa em especial tinha que ser assim. E que vocês possam meditar em cima de todas esses versículos, esses capítulos, né, que eu citei aqui para vocês. Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Então, pessoal, por fim, essa passagem onde fala de Saulo, né? Onde Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não sabia que estava perseguindo Jesus. Ele perseguia os apóstolos de Jesus, não é? Então Saulo diz: Quem és, Senhor? Aí Jesus diz: Sou eu, Jesus. Então, quando eu persigo os apóstolos, eu persigo a igreja. Quando eu persigo a igreja, eu estou perseguindo a Jesus. Quando eu persigo Jesus, eu persigo aquele que enviou a ele, Deus. Então, existe uma perseguição em cima do que é certo. Não é fogo uma coisa dessa? Pronto. Então, a gente vê a ligação de Jesus, de Deus, Jesus, a igreja, os apóstolos. Vou até contornar aqui: a igreja apostólica, os apóstolos, Pedro, tudo é uma ligação, né? É uma única ligação. E a gente precisa pedir o Espírito Santo discernimento para entender as coisas, para que a gente verdadeiramente viva no lugar certo, né? Que a gente viva, que a gente tenha a nossa fé concreta, sem deixar que nenhum outro tipo de fé nos abale e nos leve para outros lugares, a não ser a verdadeira igreja fundada por Cristo.